Ainda, o autoconhecimento dentro da mulher com endometriose, ele é fundamental para que ela entenda suas dores. Então, tudo que a gente conversou no começo, de a minha dor é uma dor do toque, é uma dor muscular, é uma dor no fundo, é em qualquer posição, é numa posição específica, isso ela tem que ter mapeado na cabeça dela. Porque ela tem que saber exatamente, olha, esse é o ponto gatilho da minha dor. E a partir daí, ela vai começar a preferir posições que não dê dor. E com isso, ela vai ter mais prazer. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Endotox. Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista e especialista em sexualidade feminina. E eu sou o Dr. Juliano Borelli, ginecologista, que atua especificamente com mulheres com endometriose. E hoje, nesse episódio, vamos responder essa seguinte dúvida: a endometriose pode causar dor na relação sexual? E para isso, eu recebo aqui minha amiga e parceira de trabalho, doutora Lilian Fiorelli, que é especialista em sexualidade. Pessoal, esse episódio está imperdível. Lili, para começar, para nossa audiência já entender sobre esse assunto, de fato, a endometriose pode sim causar dor na relação sexual? Olha, infelizmente pode. Tá? E são diversos fatores que atuam nessa dor. A dor da endometriose, ela pode acontecer por conta da lesão da endometriose, e isso depende também da posição de onde está essa lesão. A própria lesão e a dor que ela causa, ela pode dar uma contração muscular, e a dor na relação sexual ser por conta da contração muscular, e a gente vê muito isso, principalmente na dor na relação sexual de penetração, não muito de profundidade, né? São os casos que a mulher tem muita contração da musculatura, impede ou às vezes dói muito durante a penetração, e aí a dor é por conta da musculatura e não por conta da lesão. E a gente tem ainda uma terceira justificativa por essa dor, que é a hipersensibilidade, né? Então a gente sabe que mulheres com dor crônica, ela acaba tendo uma modificação da estrutura das suas células locais, que é como se fosse um alerta, né? Então aquele lugar onde já está doendo, são criados novos receptores de dor, e um simples toque, que antes era um toque que não causava dor, agora causa uma dor absurda. E muitas mulheres acabam tendo essas 3 causas de dor associada. E é por isso que sim, para sua pergunta, realmente a endometriose pode causar dor no sexo. Você foi direto ao ponto, que nós temos 3 grandes formas de apreciar ou de entender essa dor que pode estar acontecendo durante a relação sexual. E aí, nas mulheres que têm endometriose, de fato, a primeira coisa que vem à cabeça é a própria doença, né? Onde está a lesão de endometriose a ponto de proporcionar essa dor. E a primeira dica, pessoal, é justamente na avaliação clínica, no exame físico. E aqui eu quero reforçar a importância do exame físico, do exame ginecológico, porque essas 3 situações, por mais que aconteçam ao longo da penetração, durante a relação, a gente consegue, pelo exame físico, diferenciar essas 3 situações. E muitas das pacientes podem ter todas elas, né? Então, a dor relacionada à lesão, ou seja, o contato direto com a lesão de endometriose, como você bem disse, está relacionada àquela dor na profundidade, no contato. A paciente percebe que quando vai profundo, que encosta o pênis no fundo do canal vaginal, ali parece que tem um machucado, que dói. E isso pode variar de acordo com a posição. Isso é explicado justamente pelas mudanças anatômicas que podem acontecer nas diferentes posições, e essa lesão ela fica mais exposta. Então, sim, a lesão de endometriose ela tem mais inervação ao redor dela, e ela fica ali na região muito dolorida, e o contato traz essa dor chamada de dispareunia de profundidade. Isso. Você tocou também no assunto daquela dor já do início da penetração, aquela paciente que falando, puxa, não dá nem para começar. Começa a penetração, tá tudo travado, dói. E é justamente isso, tá tudo travado. É a dor miofacial muito presente em mulheres com endometriose. Uma consequência da endometriose pélvica. Os músculos estão com espasmos contraídos. E aí
a relação precisa estar com isso tudo muito relaxado, porque músculo contraído dói. Então, no exame físico, conseguimos, pelo toque, enxergar, sentir quais são os músculos, quais pontos desses músculos estão contraídos e com dor. São os pontos gatilho. Então, a gente já consegue diferenciar. E, por fim, você trouxe algo muito importante e muitas vezes esquecido, que é a dor que acomete aquelas mulheres com dor crônica, com sensibilização do sistema nervoso central, que aí, maior parte das áreas do corpo já está com essa hiperalgesia, né? O termo técnico, que também pode ser a alodínia, que é a dor de um contato que não seria doloroso e acaba refletindo em dor. Então, tem pacientes que não dá para encostar perto da vulva que já está com muita dor. E encostar é algo que não traria dor. A hiperalgesia é aquele aperto um pouquinho mais forte que poderia trazer um sintoma muito leve, mas traz algo muito mais forte. Essas 3 situações podem repercutir em dor na relação. E aí vem muitos tabus em relação a isso, né? Então, muitas pacientes que a gente acaba acompanhando vêm já com uma história muito triste, com problemas no relacionamento. Muitas vezes existe uma dificuldade do parceiro entender esta situação. Então, existe preconceito. Muitas vezes, parceiros podem entender, isso é frescura, ela está querendo evitar. Mas, na verdade, ela deve estar morrendo de medo de continuar tendo dor ou de piorar uma dor que ela já tem todos os dias. Então, como que a gente pode trabalhar melhor isso já na consulta médica, com a paciente, seus parceiros, parceiras, para, primeiro, tirar esse tabu e, segundo, como a gente pode orientar para que a relação de fato possa acontecer? Porque, claro que para qualquer relação perdurar, isso é necessário, é importante e é saudável para todo mundo. Exato. Você tocou num ponto muito interessante, viu, Gil? Porque quando a gente pensa em dor na relação sexual, principalmente quando a gente já tem uma mulher com um parceiro ou uma parceira, a gente sabe que aquela parceria faz parte daquele sexo, né? Então a gente não está lidando com uma pessoa, estamos lidando com 2. E a partir desse momento que a gente entende que são 2 pessoas lá precisando de cuidado, o nosso cuidado muda, né? E é importante a gente, durante a anamnese, começar a tentar esmiuçar qual que é o real problema do ponto de vista sexual, né? A gente já sabe que a endometriose traz uma série de outros sintomas, outras coisas que eventualmente podem ser acometidas, mas sim no sexo. O que realmente está sendo importante para você? Muitas dessas mulheres, elas começam a diminuir a vontade de ter a relação sexual porque já começa a vincular na cabeça o sexo com dor. E o que é dor, né? O que é ruim? Eu não quero fazer de novo. Eu não quero ter sexo para sentir dor. Eu quero ter sexo para sentir prazer. E outras mulheres têm medo, às vezes, de perder o relacionamento e suportam a dor exatamente para que ela não perca aquele parceiro ou aquela parceira, mas às custas de muito sofrimento. Então, é a hora da gente começar a ver qual que é, de fato, o real problema desse relacionamento. Quando a gente vê que a libido está muito baixa, né? A vontade de ter relação, ela está muito baixa. A dor, ela pode ser uma das causas, mas às vezes não. Às vezes pode ser o uso, por exemplo, de um anticoncepcional que ela está usando para o tratamento da endometriose e causando essa baixa libido. Ou talvez seja uma autoestima, né? O corpo dela mudou, ela está vendo que a barriga está mais inchada, ela não se sente bem naquele corpo e ela está cada vez mais fechada e a libido não é só uma libido do sexo, é uma libido de vida que está diminuída. A sexualidade não é o sexo em si, ela é muito mais do que isso, ela é a felicidade que a mulher tem com ela mesma, é a forma com que ela expressa essa felicidade com o mundo. Então, a gente acaba investigando muito mais do que só o sexo. E partindo diretamente no ponto de vista sexual, é importante a gente saber, essa dor que você sente é quando encosta na vulva? Porque daí a gente vai muito por um caminho de vulvodínia, né? Que é aquele caso de você, que eu falei de hipersensibilidade, que você encosta e tem uma sensibilidade de dor e não uma sensibilidade de toque. Então a gente parte por um tratamento de vulvodínia, mesmo sabendo que talvez essa vulvodínia seja consequente da endometriose. Mas a gente precisa, eu costumo falar para minhas pacientes que eu não costumo tratar
tratar só a causa, eu tenho que tratar as consequências. Senão não adianta nada a gente tirar a endometriose de lá e a mulher continuar não tendo dor na relação sexual e não conseguir ter prazer. A gente pergunta pra ela também, então, se ela na vulva, tocou a vulva, não tem nenhuma dor, não tem nenhum desconforto. E na penetração? É na hora que tá começando a penetração ou quando bate no fundo? Se é quando tá começando a penetração, e lógico, se a gente já excluiu outras causas, como infecções, por exemplo, será que não é um músculo contraído? Será que não é um diagnóstico diferencial do que a gente chama de vaginismo? Eu sei que tem muito nome aí esquisito, mas são nomes que a gente vai dando para essas doenças secundárias da própria endometriose. O vaginismo é uma contração involuntária. A mulher não quer contrair aquela musculatura, mas a dor não deixa. Então ela contrai, e a contração dá mais dor, e dá mais dor na penetração, e dá mais contração. E é um ciclo, né? E ainda a dor no fundo, a gente começa a esmiuçar também. Será que tem alguma posição que piora essa dor na relação sexual? E aí eu queria mostrar um pouquinho do modelinho. Aqui no modelo, a gente vê, por exemplo, uma mulher numa posição de 4, tá? O bumbum tá pra cima, aqui a gente vê as costas da mulher, aqui a região do intestino, vagina, útero e bexiga. Quando a mulher tem a relação sexual nessa posição de 4, o pênis vai bater aqui no fundo da vagina, exatamente na região onde é mais comum ter endometriose. E aí a gente sabe que, né, se a dor não tem dor na penetração em nenhuma posição, não tem dor na profundidade em nenhuma posição, mas nessa dói. Provavelmente o problema tá aqui, ó. O problema é dor na lesão e a lesão de endometriose. Então, uma mulher que tem uma dor na profundidade em diversas posições, é muito possível que ela já tenha uma hipersensibilidade local e não seja a causa principal a lesão. E isso vai trazer pra gente uma informação muito importante. Talvez ela saia da cirurgia ainda com dor na profundidade, ainda com necessidade de tratamento adjuvante. Então, isso traz pra gente até uma expectativa que ela tem com os tratamentos que a gente tem disponível. Exatamente, Lili. Eu vou pegar um gancho justamente dessa última diferenciação que você trouxe aqui no modelo, porque identificando qual o componente, cada uma dessas pacientes que sofrem, que têm dor na relação, se a gente identifica qual é o componente mais importante, a gente inicia e direciona o tratamento para esta causa. Como você bem disse, se as causas musculares foram excluídas, não tem a hipersensibilidade e ela só tem dor especificamente quando tem relação na posição de 4, a gente sabe que é da lesão retrocervical, que é o lugar mais comum de lesão de endometriose. E aí, a gente sabe também que, por exemplo, o tratamento hormonal para endometriose, dificilmente vai surtir um efeito muito positivo, porque ele vai atuar muito bem na cólica menstrual, vai bloquear a menstruação e com isso tirar a dor do período menstrual, mas se a dor é no contato, essa dor ela pode persistir, na maioria das vezes, mesmo com bloqueio hormonal. E nesse tipo de situação, a cirurgia para retirada da lesão daquele local é o melhor caminho. Por outro lado, se essa paciente tem também dores em outras posições, no exame físico a gente detecta que os músculos estão contraídos e a gente faz também o diagnóstico de dor miofascial, é impossível conseguir atingir uma melhora completa se ela não for encaminhada para a fisioterapia pélvica para trabalhar o relaxamento dessas musculaturas. Então é muito importante essa diferenciação já na primeira avaliação, entender as queixas, e aí eu trago uma outra reflexão que eu queria que também você trouxesse aqui para a discussão. A gente está falando muito de autoconhecimento, né? Porque muitas vezes e muitas mulheres não pararam para pensar nessas situações. O tema ainda é, nos dias atuais, um tabu para se debater. Não sei se a maioria dos casais conversa sobre isso, sobre esses problemas. Você disse algo que eu vejo muito na prática. Mulheres passando por essa situação de salvar o casamento, de salvar o relacionamento e não evita a relação, mas sofre cada vez mais. Então, para ela, aquilo, ela não vê a hora de acabar, né? Porque ela está fazendo aquilo com muito sofrimento. Então, dois pontos que eu acho importante a gente trazer. Primeiro, essa questão do autoconhecimento, que a mulher precisa conhecer isso. E isso é também um trabalho dessa educação para a população geral sobre esses temas
que são temas que nós, médicos, lidamos no dia a dia, mas que a população em geral não. Então, acho fundamental reforçar isso. E aí, uma pergunta. Nas consultas de pacientes que buscam o seu atendimento para tratar de problemas da sexualidade, de dor na relação, diminuição de libido, enfim, elas não estão bem com isso e procuram ajuda, né? Uma consulta médica. Na maioria, elas vêm sozinhas ou elas vêm acompanhadas? Esse é o primeiro ponto. Porque na consulta para endometriose, tem sido cada vez mais frequente essas mulheres virem acompanhadas, o que eu acho muito importante, fundamental, na verdade, para o parceiro, parceira, entenderem o problema, entenderem que o problema é real. Então, na consulta da sexualidade, eu vejo com o mesmo olhar. Queria saber de você, na prática, como isso acontece, mas eu já imagino que... Já viu o meu olhar aqui, eu né? já imagino. Então, primeiro isso. E como trabalhar esse autoconhecimento? Perfeito. Achei fantásticas essas perguntas. Primeiro, em relação ao autoconhecimento, é algo que eu acho que é a peça-chave de um tratamento de sexualidade, né? A partir do momento que você se conhece, seja de corpo, seja de mente, você tem um exercício da sua sexualidade muito melhor. E nesse sentido, as consultas em sexualidade trabalham muito esse autoconhecimento, né? Do ponto de vista psicológico, né? A gente vê, eventualmente precisa de uma terapia, até para aprofundar esse autoconhecimento e se aceitar do jeito que você é. A gente tem algumas técnicas de terapia cognitivo-comportamental, não necessariamente associado a uma terapia, mas algo muito mais prático dentro de sexualidade, com exercícios focados em olhar, né? Então, você começar a se olhar no espelho de forma diferente, enxergar além daquilo que você vê com os olhos, né? A gente talvez não mude muito o que a gente vê, mas a gente muda o nosso olhar, né? Então, é um trabalho um pouco mais psicológico mesmo. E tem a parte mais física, né? Então, alguns exercícios, inclusive, de autoconhecimento de toque ao longo do seu corpo, como que é essa sensibilidade no seu corpo. Onde está o meu clitóris? Onde é? Tem gente que nunca viu clitóris, né? Onde fica? Ponto G, então, meu Deus, será que existe mesmo? Então, tem uma série de questionamentos que a gente vê que não é só na mulher com endometriose, é em várias mulheres que esse autoconhecimento ele é fundamental. A partir do momento que a gente vê a mulher entendendo como ela consegue se dar prazer, ela consegue também mostrar para o outro como é se dar prazer, né? A gente vê, infelizmente, em muitas mulheres deixando o seu prazer na mão do outro, né? Então, o outro que vai lá e toca, que beija, que faz o sexo oral e às vezes ele tá lambendo sabe-se lá o quê, porque nem sempre alcança o clitóris de fato. E a mulher que tem que guiar, fala, não, um pouquinho mais para direita, para esquerda, ela que tem que falar. Se ela não fala, ele não vai aprender também. Perfeito. E esse autoconhecimento ele é fundamental para isso. Ainda, o autoconhecimento dentro da mulher com endometriose, ele é fundamental para que ela entenda suas dores. Então, tudo que a gente conversou no começo, de a minha dor é uma dor do toque, é uma dor muscular, é uma dor no fundo, é em qualquer posição, é numa posição específica, isso ela tem que ter mapeado na cabeça dela. Porque ela tem que saber exatamente, olha, esse é o ponto gatilho da minha dor. E a partir daí, ela vai começar a preferir posições que não dê dor. E com isso, ela vai ter mais prazer. Então, esse autoconhecimento da dor, ele é fundamental também para esse sentido. E aí, partindo para essa segunda pergunta, né? Se elas vêm acompanhadas ou não. Infelizmente, ainda são raros os casais que vêm os dois, tá? A gente vê que o progresso do tratamento em sexualidade, ele é muito melhor quando a gente tem os dois em conjunto, tá? Mas além dos dois em conjunto, mesmo com os dois em conjunto, tem muita coisa que não sai, porque às vezes a paciente quer o momento dela sozinha, às vezes ela marca sem falar com o marido, só para ter aquele momento sozinha. Mas a grande maioria vem sozinha, porque ainda tem muita dificuldade de comunicação entre o casal. E às vezes o que ela quer compartilhar com o médico e ela quer trazer para o médico, ela ainda não compartilhou com o parceiro. E ela quer entender primeiro, ela quer melhorar e depois entender como que ela vai comunicar para o seu parceiro. Então, às vezes é um processo de aprendizado, mas eu acho que é algo que talvez mude, né? Quem sabe com um podcast como esse, né? Em que as pessoas assistem e veem a importância de um parceiro estar presente em conjunto nesse tratamento, para que isso seja bom para o casal, é bom para os dois, né? Então, que os dois estejam juntos também nesse tratamento. Perfeito, esse ponto gostei porque
todos podem acessar e assistir, né? Então, no conforto de sua casa, no celular, no carro, vocês podem ouvir juntos ou não. De repente, a mulher precisa primeiro se deparar com todas essas informações, trabalhar essas informações, criar esse autoconhecimento, mas de repente sugerir já para o parceiro, para a parceira, poxa, tem um canal que fala de um assunto que vai nos ajudar muito. E de fato, eu entendo também que muitas vezes, no início, elas precisam desse momento só com o médico, né? Eu vejo que muitas pacientes vêm até a clínica acompanhada de parceiro e é meio natural a gente convidá-los para entrar e às vezes tem mulheres que falam, não, eu vou sozinha, ele vai ficar me esperando aqui do lado de fora, né? Então você vê que é uma necessidade da mulher estar sozinha naquele momento para debater alguns assuntos. Algumas, a depender do momento da consulta, falam, agora ele pode participar. Nessa Exato. hora que é para falar do tratamento, no final da consulta, já passou o exame físico, agora a gente vai discutir o tratamento. Agora eu quero chamar meu marido, minha companheira, enfim, porque aí é o momento de dividir. Então, acho que é lógico, a gente precisa entender e respeitar isso, mas com o tempo, isso vai fazer com que os parceiros participem mais, né? Coparticipem nesse processo. E o autoconhecimento, gostei do que você disse, que a mulher está no papel dela também, sim, direcionar o parceiro. Tenho muitos pacientes que já dizem isso. Eu já descobri que em determinada posição não dá. Então, eu já evito e já falo, olha, vamos fazer em outras posições e aí eu consigo ir até o fim, ter prazer e não parar por conta da dor. Né? E, lógico, a gente está falando de uma situação que persiste com dor, mas cada uma delas tem estratégias de tratamento. A gente pode melhorar e reverter esse quadro. Não é algo que tem que ser tolerado para o resto da vida ou aprender a lidar com essa dor, algo que a gente ouve muitas vezes de algumas pacientes, principalmente aquelas que, no caso da endometriose, que vem desde muito cedo na vida da mulher e que tem a sua primeira relação, primeiro ato sexual já com dor, muitas vezes fica embutido na cabeça dela que é normal ter essa dor na relação. Exato. E aí ela nunca conversou isso com ninguém, dificilmente vai conversar com a mãe. É algo que fica muito restrito, né, para aquela conversa com ela mesma e muito menos com o parceiro, que de repente é tudo novo e ela está querendo descobrir, impressionar, o relacionamento mal começou. Poxa, mas tem dor. E aí, se eu falar que eu não quero, né? Acabei de começar. Então, de fato, muitas pacientes já há 10 anos, 15 anos juntas com alguém, falando, não, mas eu sempre tive, achei que ia ser sempre assim. E a gente pode mudar isso. Talvez a gente caminhe agora para justamente falar que cada uma dessas situações, elas podem ser tratadas. E esse cenário pode mudar. Né? Por mais que difícil possa ser, dependendo do grau de avanço desses problemas. Então, já trouxe aqui inicialmente que, sim, quando isso está relacionado a uma lesão de endometriose profunda normalmente, que está pegando ou parede vaginal posterior ou a região atrás do colo do útero, que é a região mais frequente, hoje os estudos são muito claros em demonstrar que a remoção completa dessas lesões é a melhor ferramenta, a melhor maneira da gente melhorar a qualidade de vida e esse tipo de sintoma. Claramente, isso é possível. Mas eu fiz cirurgia e não melhorei. Bom, se a cirurgia foi muito bem feita e você não melhorou, é porque tem um dos outros dois componentes. Exatamente. Né? Deve existir a dor miofacial ou deve existir a hipersensibilidade. E isso é importante ser identificado. E no caso da dor miofacial, dessa musculatura que está rígida, a fisioterapia é o caminho para o tratamento. Se isso vai acontecer com 5, 10, 15 ou 20 sessões, vai depender de cada caso, mas, com certeza, fazendo direitinho, a gente vê muita melhora na prática clínica. Você também tem muita experiência com isso no dia a dia, né? Acho Exato. que isso é muito claro. E naqueles casos de dor mais complexa, dor com sensibilização, são os tratamentos mais desafiadores mesmo de dor. Mesmo assim, a gente trabalha em conjunto com a psicoterapia, que você trouxe muito bem. Acho que para essa situação a psicoterapia vai muito bem, está dentro dessa questão aí do autoconhecimento e de se entender, aceitar o corpo, e a psicoterapia vai ser positiva na paciente que tem dor crônica, isso também está muito comprovado. E, por fim, a gente também
pode se utilizar nessas situações mais específicas de médicos especialistas em dor. Exatamente. Porque aí a gente vai ter que ter um manejo com medicação para dor por um período. E vai ser necessário, não vai ter outro caminho, a gente vai precisar disso. E algumas coisas locais, e você também tem alguma experiência com isso. Queria que você falasse um pouquinho o que a gente pode usar também localmente ali, que tem mostrado bons resultados, não tem? Sim, a gente tem vários tratamentos locais que podem ser feitos, depende da causa, lógico, né? Do ponto de vista de hipersensibilidade, a gente tem tido bons resultados com canabinoides, né? Existem hoje no mercado alguns canabinoides via vaginal, existem outros que são via oral, o óleo, que são tratamentos para dor crônica também, e nesses casos de hipersensibilidade tem bons resultados. Existem outros tratamentos mais específicos com os medicamentos que seriam por via oral, que a gente consegue fazer por via vaginal também, tá? E isso também atua nessa região, tá? E além de orientações em relação ao próprio sexo, né? Então, às vezes, como que você atua durante o sexo? Será que você está usando algumas posições que estão te estimulando mais a dor? Será que você realmente está preparada, aquele canal vaginal está preparado para a relação? Ou você não teve uma preparação prévia e teve uma penetração antes daquele canal vaginal estar preparado? Então, tem uma série de coisas que a gente avalia nesse tratamento. Mas uma coisa que eu queria deixar como mensagem final aqui, que eu acho que é o principal para eu trazer para as mulheres que têm a dor na relação sexual, que têm endometriose, é que em qualquer processo que você esteja do seu tratamento, seja da descoberta da endometriose, pré-cirurgia, pós-cirurgia, lógico que depois de um tempo aí, né, que seja liberado pelo médico, ou até depois de uma cirurgia, persistiu a dor no sexo e ainda tem coisa pra gente fazer. Você pode ter uma qualidade de vida do ponto de vista sexual e sem dor em qualquer estágio do seu tratamento. Basta saber a causa e ter uma orientação muito bem especializada para isso. Me veio agora mais um detalhe que a gente acabou não comentando, mas que tem muito a ver com essas 3 situações diferentes, mas muitas pacientes falam, bom, eu não tenho dor na profundidade, no contato, durante a relação, mas eu tenho muita dor após o orgasmo. Então a dor parece que vem só na melhor hora. Depois do orgasmo, aí vem uma dor, e é uma dor pélvica que permanece depois da relação. Isso também faz parte desse cenário, não é mesmo? Faz parte desse cenário e principalmente do cenário de hipersensibilidade, né? Porque a gente sabe que é uma pelve que já tem uma memória de dor, e essa memória de dor, ela vem associada com contração uterina, né? Então, toda vez que eu me menstruo, eu vou lá, contraio o útero, né, para sair a menstruação, e é quando você tem a cólica, aquela cólica absurda. Então, existe uma memória de contração uterina e dor. O que acontece no pós-orgasmo é uma liberação enorme de ocitocina, que é um hormônio que traz a contração uterina. É como se você tivesse na sua menstruação, porque você está contraindo Tudo o útero. contraído. Então, é praticamente uma dor muito semelhante a uma cólica menstrual. Só que você está num pós-orgasmo, que era para ser algo maravilhoso. E vem a dor. Exato. Né? Mas tem tratamento, dá pra gente ser feliz. Perfeito. Acho que a mensagem final que eu quero deixar é que para todas essas situações, como para tantas outras que a gente vem debatendo aqui relacionadas à endometriose, existe tratamento. É muito importante, de novo, dentro da conscientização, não normalizar a dor. Eu fico muito triste quando eu ouço das pacientes que a vida inteira ouviram que tudo foi sempre normalizado. E a gente não pode, não deve normalizar a dor. Então, aproveitem esse episódio para esta reflexão, se conhecerem pessoas que têm esse tipo de queixa, ou se vocês mesmas tiverem, a dor na relação sexual tem causa. Ela não é normal e pode ser tratada, como vimos nas dores relacionadas à endometriose e nas suas consequências. Foi um prazer ter a Lili aqui no canal da Endotox. Eu estou me desvirginando no canal Endotox. É meu primeiro episódio aqui no canal Endotox, falando de sexualidade e desvirginando aqui. E eu tô muito feliz, eu agradeço muito. E vamos lá, porque eu adoro falar sobre sexualidade e é um assunto que sempre me traz muita felicidade em trazer para essas informações. Maravilha. Então, já fica aqui o convite, porque esta foi a primeira. Acho que começamos com chave de ouro no assunto que você domina, mas você vai voltar. Vou. Pode ter certeza. Pode deixar. Pessoal,
continue nos acompanhando, seguindo o canal Endotox, se inscrevam, convidem amigos para se inscreverem. Não é só para mulheres, é para os parceiros, familiares, todos podem ganhar com essas informações que a gente vai continuar trazendo para vocês todas as semanas, o ano inteiro. Então, eu fico por aqui, eu sou o Dr. Juliano Borelli, até uma próxima. Até, beijos!